verso para memorizar. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? Gênesis capítulo 15, verso 2. Em Gênesis 15, chegamos ao momento crucial em que Deus formalizou sua aliança com Abraão. A aliança abrâmica é a segunda após a aliança com Noé. A exemplo da aliança de Noé, a de Abraão envolvia outras nações também, pois, em última instância, a aliança com Abraão é parte da aliança eterna, oferecida a toda a humanidade. Essa aliança contém os mesmos requisitos da aliança com o patriarca do dilúvio. Como na aliança com Noé, a aliança abrâmica começa com a cerimônia sacrificial associada à promessa de um filho e uma pátria. A aliança é confirmada por um sinal. A aliança abrâmica tem, no entanto, diferenças em relação à aliança com Noé e apresenta novos elementos. O sinal é a circuncisão, e Abrão recebe o novo nome de Abraão. Além disso, a narrativa bíblica fornece duas perspectivas diferentes dessa aliança. Enquanto na aliança com os antediluvianos o foco está em Deus e a pessoa de Noé é subjugada, a aliança com Abraão inclui a perspectiva de Abraão. E como resultado, seu curso se desenvolve de uma maneira mais complicada. Para entendermos melhor, é importante salientar que uma aliança é um acordo entre duas partes. Existem dois tipos básicos de alianças: condicionais e incondicionais. Uma aliança condicional ou bilateral é um acordo vinculativo entre ambas as partes para o seu cumprimento. Nesse tipo de aliança, as duas partes concordam em cumprir certas condições. Se alguma das partes não cumprir suas responsabilidades, a aliança é quebrada e nenhuma das partes deve cumprir as expectativas da aliança. Por outro lado, uma aliança incondicional ou unilateral também envolve duas partes, mas apenas uma das partes tem que fazer algo. Nada é exigido da outra parte. Segundo o Evangelho, a aliança abrâmica é uma aliança incondicional. Deus fez promessas a Abraão que não requeria nada de Abraão. Em Gênesis 15, verso 18 a 21, descreve uma das partes da aliança abrâmica, especificamente lidando com as dimensões da terra que Deus prometeu a Abraão e a seus descendentes. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hetitas, dos ferezeus, dos refraíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Gênesis capítulo 15, verso 18 a 21. No entanto, a verdadeira aliança de Abraão é encontrada em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Assim diz o texto: Disse o Senhor a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. No período em que ocorrem os acontecimentos de Gênesis 15, a vida de Abraão é cheia de temor e risos. Abraão sentiu medo, assim como Sara e Agar. Abraão riu. Sara e Ismael também. Esses capítulos recuam sensibilidade e calor humano. Abraão se interessou pela salvação dos sodomitas perversos.
ele cuidou de Sarai, Agar e Ló, e foi hospitaleiro para com os 3 estrangeiros. É nesse contexto que Abrão, cujo nome indica nobreza e responsabilidade, teve seu nome alterado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Assim, vemos mais indícios da natureza universal do que Deus planeja fazer por meio da aliança com Abraão. Na lição de amanhã, conheceremos o lado espiritual de Abraão, pois, segundo o relato bíblico, Abraão era um homem possuidor de muita fé em Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.